todos. Vamos dar início aqui à nossa conversa da manhã, né? A nossa meditação, nossa reflexão, baseado na obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Hoje no item Paixão e Libertação Psicológica, né? Na página 102. Então vamos ver aí as ideias do texto da Joana e a relação dela com as nossas vidas, né? Nosso pensamento e nosso sentimento. Da importância desse estudo, dessa meditação, para irmos encontrando o nosso caminho, a nossa definição emocional e psicológica, né? Já que vivemos num mundo muito conturbado, de muitas agonias emocionais, de muitas desestruturações psicológicas, né? Onde a gente se vê muito desarticulado, esfacelado praticamente, né? Cheio de pedaços que a gente precisa juntar. Senão a gente acaba não entendendo a própria existência, não entendendo a gravidade e a necessidade da vida que temos. E também de podermos aproveitar melhor essa vida, né? À medida que nós vamos compreendendo a vida que temos, nós aproveitamos melhor a vida. Nós vamos conseguindo aí retirar dela, né, o que ela tem de melhor para a nossa evolução, para o nosso sentimento. E a Joana começa falando das tradições religiosas, que é a paixão de Jesus. Aquele momento, desde a prisão até a cruz, né, até o Calvário, enfocando incisivamente esse momento, dessa dor toda, desse processo até o Calvário. Sem praticamente se atentar que até mesmo nessa trajetória da prisão até o Calvário, houve aí uma grande lição de amor de Jesus, compreendendo inclusive a ignorância do homem que o atingia de maneira ostensiva, sem saber o que fazia. Porque quando nós verificamos que na sua partida dele da cruz, né, quando ele deixou a terra, ele disse e pediu a Deus perdão por nós e disse que a humanidade não sabia o que estava fazendo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, ao contrário de ele ter transformado a sua morte num verdadeiro momento absurdo, né, que ele próprio não teria aceitado ou teria rejeitado, não. Ele aceita todo aquele processo sem revolta, sem nenhum tipo de rebeldia, porque ele era psicologicamente uno. Jesus tinha o seu arcabouço psicológico completamente voltado para o amor, para a fraternidade, para a misericórdia, para a compaixão, para todos os sentimentos nobres possíveis que nós possamos compreender e aqueles que a gente nem compreende. Isso fez com que ele compreendesse toda aquela situação e deixasse ali uma grande lição. Tanto que na sua mensagem ele mesmo diz, né? Quem tem maior amor? Senão aquele que tem coragem de dar a vida pelo seu semelhante. Foi o que ele fez. Ali no caso, a vida física e a vida moral. A vida física, né, deixando o corpo praticamente naquele martírio, naquele grande sofrimento que ele passou, e na vida moral também deixando um grande legado de ensinamento, de doação, de renúncia, né, a qualquer tipo de satisfação. Imagine, se um imperador, se qualquer autoridade da terra se permitiria algo semelhante ao que ele se permitiu. De qualquer forma, né, a não ser que fosse realmente sem se defender, sem chamar os seus exércitos, sem brigar, sem criar nenhum tipo de transtorno. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente evocou naquele momento o amor e os sentimentos nobres, ensinando a mansidão, ensinando a paz, ensinando a ternura, né? E a compreensão, principalmente com todo aquele processo que ele vivenciou. Mas as religiões criaram uma tradição em volta desse processo da crucificação, né? Da sua paixão, para instituir a consciência de culpa nas criaturas e daí de alguma forma tirar algum proveito disso. Claro que compreendemos que alguns por ignorância, por pleno desconhecimento até dessa realidade que nós conseguimos enxergar hoje, à luz da doutrina espírita, sem esse conhecimento, e outros por interesses próprios, na questão talvez de manipular mesmo, de controlar as consciências pelo medo, né?
colocando-se única e exclusivamente como a direcionadora da consciência culpada e da sua liberação para Deus. Então, tudo deveria passar pela religião para que a pessoa pudesse conseguir se liberar daquela culpa que agora carregariam sobre os ombros, daquele momento doloroso, instituindo o homem a ver na vida um momento muito ruim, muito difícil, muito penoso, muito doloroso, né? Enquanto que, na verdade, não foi essa a lição de Jesus nesse momento, né? Então, esse processo estimula no homem, quando visualizamos essa paixão de Jesus da maneira como é orientada pelas religiões, ela trabalha na criatura o processo autopunitivo, de constante autopunição. Nós somos culpados, nós somos culpados, nós somos culpados. E aí a pessoa transfere isso para todas as suas ações da vida. Qualquer coisa que alguém faça no sentido de engano, que ela cometa algum engano na sua condição moral, né, em qualquer sentido que seja, ao invés de procurar as formas de resolver a situação para liberar a consciência daquele processo em que ela se enclausurou, não. Ela inicia o processo então do autocilício, da autopunição. Se não usa, né, os bastões, os cordões com as farpas pontiagudas para machucar a carne, usa os cilícios morais, os cilícios emocionais, que faz com que a pessoa permaneça num estado de aflição íntima constante. Eu sou culpado, eu não presto, eu não mereço o amor de Deus. E a pessoa fica naquele processo, né, de autopunição, de autoagonia, e ao invés de procurar o que? A resolução do problema. Então nós encontramos hoje no Espiritismo e no próprio Evangelho de Jesus o auto-perdão. Nós verificamos no momento lá da mulher equivocada, né, quando ela é apresentada para ser lapidada, inclusive o marido estava lá presente para ser lapidado. Jesus dá uma lição em cada um, falando que todo mundo tinha pecado, e ele sai. E aí, ao invés de puni-la ou de estimular ela a autopunição, ela pergunta a ele: o senhor não vai me condenar? Ele diz: não, eu não te condeno. Vá e não erres mais. Aconselhando, né? Dando um conselho para ela, para que não te aconteça coisa pior do que isso, ser apedrejado. Pior do que o apedrejamento é o mal em si, que deixa sequelas, consequências na alma dolorosas para o futuro. Mas ele aconselhou ela: ó, pensa direito, né? Passa a agir direito daqui para frente, haja corretamente. Que é a grande lição que ele deixou para a gente. Em cada momento de engano, a gente refletir, meditar, retomar o caminho e prosseguir. Não ficar girando em volta do problema, se autopunindo. Tá vendo? Ó, agora acabou minha vida. Ó. Eu não podia ter errado. Não podia ter feito isso. Sou culpado. E começa a fazer o cilício, né? Com os chicotes imaginários, mas começa a se bater. Arrancar carnes do corpo, pedaços da própria indumentária física, acreditando que a dor infligida, tanto moral quanto física, vai liberar a pessoa do delito, do engano. E é um engano muito grande. Se a gente permanecer nessa ideia de eu sou culpado durante a vida toda, isso não vai nos liberar da consequência do que a gente criou. Pelo contrário, nós vamos ficar enclausurados num processo psicológico profundamente doloroso que vai se cristalizar, e nós vamos carregar esse processo para o mundo espiritual e possivelmente vamos trazê-lo de volta na próxima vida. Aí vem as neuroses de toda a ordem, né? Os espíritos neuróticos, cheios de manias, cheios de aflições, aquelas aflições inexplicáveis que surgem na alma, que a gente não sabe de onde vem. São os processos autopunitivos, frutos dos nossos enganos, dos fracassos do ontem, que a gente traz e fica se siliciando, ou seja, se batendo, acreditando que esse sofrimento mantido vai nos liberar da culpa, vai nos liberar daquele processo. Então, esse silício não nos libera de coisa alguma. Ele só vai perpetuando os efeitos funestos das ações que foram criadas. Quando o convite de Jesus é o qual? É o da renovação. Vá e não peques mais. Ou seja, procura não errar outra vez. Vá.
Ele disse, prossegue. Não está mandando a gente sentar e ficar chorando. Ele falou para ela, vá. Ou seja, eu não te condeno. Não há condenação, não existe condenação. Porque ele próprio não entendeu a sua como uma condenação, como uma coisa horrível, né? Mas como um processo necessário naquele momento para que ele pudesse firmar efetivamente a sua mensagem de amor. Culminando, né, o seu ensinamento, onde ele diz, né, quem tem maior amor, né? Ou seja, até onde pode ir as ações do amor? Até a doação da própria vida. Né? E se a gente verificarmos na Terra, quantas criaturas doam a sua vida por ele? Não que morrem por ele, não estamos falando de morte física, não. Pessoas que dedicam suas vidas inteiras. A gente dedica algum tempo. Tem gente que dedica a vida toda. A vida toda. A gente dedica algum tempo. A gente escolhe um tempinho ali que dá e dedica. Mas aí vem a pescaria, vem em primeiro lugar. Vem o futebol. Vem o programa de televisão. Vem o rancho. Vem os amigos. Vem qualquer coisa, vem em primeiro lugar. Agora, o tempo que eu podia... Não que a gente não deva pescar, não deva no futebol, não deva isso. Mas ao invés de eu criar o hábito de pescar, por que eu não crio o hábito de estudar? Por que eu não crio o hábito de fazer a caridade? Escolher um dia, um momento e de vez em quando ir pescar, mas cotidianamente ou periodicamente trabalhar na visita aos doentes, no estudo, para a instrução, para o crescimento interior, não é? A gente faz o inverso, né? Nós deixamos um tempo mais ou menos reservado de vez em quando, né? Para cuidar da coisa, e preferimos correr 90 minutos atrás de uma bola, quantas vezes, né? Ou então fica lá 45 fisgadas por hora, ou então canoagem, sei lá o que a gente faz. Natação. Gente, é claro que tudo isso é válido. O esporte, o lazer, as coisas, nós precisamos disso para refrigerar, né? Porque a gente vive com a alma tão aflita com tanta coisa que é bom nas preocupações, nas ansiedades, a gente tem que canalizar isso de vez em quando para os esportes e tal. Mas a regra não pode ser essa, nós temos que fazer. A regra deve ser o quê? O exercício da alma. A alma necessita de exercício. Nós estávamos comentando no curso antes, o pessoal falou, você não vai falar mais isso porque pode ser, foi perigoso a última vez que eu falei, né? Mas a gente comenta, a gente não sabe se esse momento agora nosso, se esse momento nosso vai ser o último, né? A última vez que eu falei isso, 10 minutos depois eu já estava desfalecendo, eu desmaiei em seguida com o problema que eu tive, 10 minutos de palestra, eu tive que sair e apaguei e acordei no hospital. Mas é verdade isso, né? Nós não sabemos se a gente vai ter o minuto seguinte, a hora seguinte, o dia seguinte. Então, ou seja, que futuro a gente tem que preparar? Qual é o futuro? Né? Então tem gente que dedicam a vida toda a Jesus. A vida toda. Não é 5 minutos, 2 minutos, 1 hora por dia, um dia na semana. Não, é a vida toda. Levanta, quando abre os olhos de manhã, trabalha dormindo também. Né? Trabalha dormindo. Se você fosse verificar os sonhos dessa pessoa, onde ela vai enquanto dorme, ela vai estar trabalhando no mundo espiritual também. Porque é útil do lado de cá e útil do lado de lá. Acorda, abre os olhos, a primeira imagem que vem aos seus olhos, né, os olhos da mente, é a sua obra, é o que ela está fazendo pelo bem da humanidade. Consequentemente, quando lembra da criancinha do seu orfanato, que ela dirige, está lembrando de Jesus. A hora que ela olha o pequenininho, que ela lembra que precisa de mais cuidados, no rostinho daquele pequeno, ela está vendo quem? O rosto de Jesus. Quando lembra do velhinho lá do seu orfanato, que ela trabalha na dedicação ao velhinho, naquele rostinho daquela criaturinha ali que o tempo já desgastou, está quem? Está Jesus. E assim por diante, em toda a vida. Né? Então nós dedicamos algum tempo. Mas há quem dedique a vida toda, uma vida inteira. Agora, claro que a gente tem que trabalhar, temos a nossa família, temos as nossas responsabilidades, mas dá tempo. Daria para a gente fazer muito mais do que a gente faz com todas essas responsabilidades que a gente tem, com a família, com o trabalho, com as coisas que a gente faz.
Sem isso, gente, não há crescimento psicológico, não há liberação dos enganos. E aí fica só o quê? A autopunição. Porque aquele que não se torna útil não se libera dos conteúdos negativos das suas ações. Que a autopunição não adianta. Acordar chorando todo dia, se lembrando de um mal que cometeu, não vai liberar a pessoa dos efeitos desse mal. Levanto de manhã e lembro, meu Deus, eu fiz tal coisa, e chora desesperado. E passa o dia chorando, e a semana chorando, e o tempo vai chorando, né? Isso não vai liberar ninguém do efeito do que a pessoa criou. Não vai liberar ninguém. Esse auto-silício, esse auto-martírio, essa auto-punição não vai liberar ninguém disso. O que libera a criatura dos conteúdos psicológicos negativos das ações criadas? É tomar atitude, é prosseguir, de Jesus. Vá, ou seja, anda, prossegue, né? Prossegue a vida. Trabalha de maneira que você torne a sua vida uma vida não só útil para si mesmo e para os seus familiares, mas que a nossa vida seja útil para a humanidade. Que a gente consiga criar ações que beneficiem outras pessoas, a nossa família humana. Que de alguma forma, nem que seja uma pessoa fora do círculo da nossa família, a gente consiga alcançar. Se você avaliar a tua vida hoje, tem alguém fora do círculo da tua família que você pode dizer assim, essa pessoa é alguém que eu faço alguma coisa por ela? Tem alguém? Se não tiver, pode ficar muito preocupado. Comece a ficar muito preocupado. Então tem que haver, porque a família, nossa família é a família humana. Como é que nós vamos liberar os nossos conteúdos psicológicos equivocados, negativos, de sofrimento, de autopunição, de automartírio, se a gente não prossegue, se a gente não vai? Ele disse, vá e não peques mais. Prossegue, ou seja, torne a tua vida útil. Crie mecanismos de autoliberação, não de autopunição, né? Mecanismos de autoliberação. Então eu vou liberar aquilo o conteúdo negativo que eu guardei, que eu arquivei, do meu ato negativo, do meu ato ruim, das coisas ruins que eu fiz. Então isso nós trazemos do passado também. Muitos deles estão conosco. Muitos desses conteúdos. E nesses conteúdos estão incluídos à nossa volta quem? Pessoas que vieram agregar-se à nossa família, ao nosso círculo afetivo mais próximo, na condição daqueles que são alguém com quem nós precisamos reparar o mal que fizemos, ou que precisamos conviver para que reparem para conosco talvez o mal que nos fizeram, almas que precisam serem reconquistadas, espíritos em aprendizado conosco, e junto os cenários do ontem, né, de tudo aquilo que a gente já viveu junto. Aguardando o quê? Continuidade. Quando eu não consigo aceitar uma pessoa como ela é, principalmente aquelas que vivem ao meu lado, eu estou travando o processo. Aí eu não estou ouvindo o que Jesus falou. Vá, eu estou parado. Estou travado. Então a nossa problemática humana sofre o quê? Necessidade de continuidade. Então, à medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai superando as nossas dificuldades com essas criaturas, nós estamos prosseguindo. Aí nós estamos atendendo o convite de Jesus. Estamos também fazendo o quê? Se livrando da consciência de culpa. Porque a gente pode se sentir muito bem confortável se afastando das pessoas, né? Bom, eu não concordo com o jeito de vocês agirem, não aceito como vocês são, então eu vou ficar no meu canto. Ficar no meu canto não vai me liberar dos meus traumas, das minhas dificuldades, de todo esse conteúdo psicológico equivocado que eu trago, que gerou a vida que eu estou vivendo hoje. Vai ficar sofrendo solução de continuidade. Não vai ter continuidade. Então, eu não vou conseguir prosseguir. Enquanto o quê? Não conseguir olhar com mais bondade, com mais ternura, com disposição para a reconciliação, para a aceitação do jeito que o outro é, que é muito difícil, aceitar a outra pessoa como ela é. E a pessoa não é pior ou melhor por ser do jeito que é, em relação a mim. Porque o que me traz paz, o que me traz harmonia, o que me traz ternura, o que me traz confiança, não é a forma como o outro age, é a forma como eu ajo, como eu me comporto na minha vida. Por isso que aquela frase que a gente sempre usa, você tira a minha paz, você tira o meu sossego, você acaba com a minha felicidade, você acabou com a minha vida. Quanta gente fala isso, né? Passa os anos e a pessoa fala, você acabou com a minha vida. Ninguém pode fazer isso.
Primeiro que a vida é eterna, né? Nós somos eterno é Deus, nós somos imortais, né? Nós não vamos morrer. Então, se nós somos imortais, não vamos morrer nunca. Então, como que a pessoa acabou com a nossa vida? Não. É a forma como eu lidei com o que ela me deu, com o jeito dela ser, que acabou criando o transtorno que não me fez dar continuidade. Então eu travei. Quem trava sente que está perdendo alguma coisa mesmo. Quando a gente para num processo psicológico, a gente sente emocionalmente que está realmente perdendo alguma coisa. Então você roubou a minha alegria, sente mesmo, sente que alguma coisa, a gente está perdendo alguma coisa. Está perdendo alguma coisa. Mas na verdade não está perdendo por causa do outro, da atitude do outro. Está perdendo porque não consegue prosseguir com a própria vida em relação àquilo, à sua dificuldade com o outro. Então quando a gente trava, o problema não é do outro, o problema é nosso. É nós que não conseguimos lidar com aquela situação de maneira a prosseguir a vida. Vá, disse Jesus, vá e não peques mais. Ou seja, não fica aí parado, eu não estou te condenando, ninguém está te condenando, Deus não está te condenando, é você, vá, prossegue, levanta, vai, né? Não para aí não. Se ela ficasse lá, tá vendo, eles me fizeram mal, eles iam me apedrejar, eles me condenaram, meu marido não presta, e chorava, né? E descabelava. O que ia acontecer com ela? Ela ia travar naquele processo, carregar a vida inteira aquilo, transferir para outra reencarnação as consequências não superadas e transformar a própria vida numa vida infeliz também. Então a gente faz dessa vida uma vida infeliz, faz a outra também. Lembra que eu falei para vocês, numa colocação que a gente aprendeu com a espiritualidade, que a pessoa é mais importante do que o vício dela, do que o jeito dela ser, do que a forma dela se comportar. A gente sofre porque vê a pessoa se destruindo, né? Você vê que a pessoa está se desintegrando. Você fala, meu Deus do céu, não é possível. Mas esse sofrimento não deve causar na gente dissabores de tal forma que inviabilize a nossa relação com a pessoa. Não pode inviabilizar e não pode diminuir o sentimento que a gente tem por ela. Não pode diminuir o amor que a gente tem por ela. Não pode inviabilizar a relação com a pessoa. Pode trazer transtornos emocionais, sim, que é muito natural. Principalmente se alguém tem um vício, um comportamento que você vê que ela está se destruindo, você olha para ela, você quer que ela seja melhor, você quer que ela fique bem, né? Agora, isso não pode inviabilizar a nossa vida com ela, o prosseguimento da nossa vida, não pode. E nem diminuir o nosso sentimento por ela, não pode. Se estiver acontecendo isso, não tem alguma coisa errada com o outro, tem alguma coisa errada conosco, né? Aí é que a gente diz, qual é o tempo que nós estamos dedicando à causa do nosso crescimento? Porque a grande importância está aí, porque muitas dessas dificuldades nessa relação acontecem porque nós não temos valores suficientes que nos ajudem a compreendermos aquela situação e prosseguirmos apesar de tudo. Falta valores. E esses valores a gente só consegue quando dedica um tempo, mas um tempo mesmo, não o tempo que sobra. Um tempo significativo ao nosso crescimento espiritual, ou seja, ao nosso semelhante. Não é o tempo que sobra, não. Por isso que nós perguntamos, né? Comentamos aqui, se não tem nenhuma pessoa fora do nosso círculo familiar que a gente se preocupa, que a gente faz alguma coisa, então é o momento da gente dar uma pensadinha na nossa vida. Né? Aquele que mexe o caldeirão de sopa, que ajuda a cortar as batatas, o outro que participa às vezes de um jantar, que ajuda... Ele não tem ideia do que o trabalho dele está gerando, o recurso que vai ser gerado dentro daquela promoção que ele está fazendo ou daquela atividade, vai beneficiar todas as pessoas que são agregadas àquela atividade. Então, às vezes, você está lá cortando a batata, né? Não sabe que a sopa da batata que você está cortando vai alimentar muitas mesas. E quando aquela família estiver lá, no lar dela, tomando a sopinha, é um pedacinho do teu coração que está lá junto. É um pouquinho de você que está lá dentro daquela atividade, fazendo bem àquela pessoa e fazendo bem a você também. Porque com certeza, naquela noite você vai dormir melhor. Depois de cortar algumas batatas, com certeza a nossa noite vai ser bem melhor. Depois de dar umas mexidas em alguns caldeirões, né? A nossa noite vai ser melhor. Depois de ter visitado um doente, estado à cabeceira da cama de uma pessoa que não pode sair de lá e que só conta com a misericórdia de alguém que vá lá
conversar um pouquinho com ela, dar um pouquinho de atenção para ela. Depois que você voltar de lá, com certeza a sua vida vai ser diferente e a sua noite vai ser diferente também. Então a gente tem que se interessar, né? Não ficar preso nos conteúdos o quê? De sofrimento, de autopunição que foi passado para nós ao longo dos séculos, né? Através do pensamento religioso, de levar a gente a simplesmente ficar trabalhando a culpa, sem procurar nenhuma ação liberativa, sem procurar nada que nos libere desses resquícios, né, psicológicos, emocionais que estão atormentando a gente em profundidade. Então é isso que nos ensina a espiritualidade. Se a gente quer realmente deixar absorver o verdadeiro sentido da paixão de Jesus, e não o sentido figurado que foi passado para a gente até hoje, mas o sentido verdadeiro, então a gente precisa espelhar-se nos exemplos que ele deu, nas mensagens da sua vida e não da sua morte. Quem quiser entender a morte de Jesus tem que olhar a sua vida e não a sua morte. Não é para olhar para a cruz, olha para a vida dele. Olha para aqueles que ele curou, olha para aqueles que ele alimentou, olha para aqueles que ele aconselhou, olha para aqueles que o ouviram, né, que nas suas mensagens, toda a sua peregrinação. Se quiser entender a paixão de Jesus, se quiser entender a morte dele, não é para olhar para a cruz. A gente foi educado para fazer isso. Ficar olhando para a cruz e chorando. E é isso que a gente tem feito quando a gente erra. Aí a gente olha para a própria cruz, né, que se crucificou lá no erro, e fica chorando, olhando lá. E não prossegue. Minha culpa, minha máxima culpa, minha culpa outra vez, minha culpa de novo, e vai embora. Ao longo dos séculos, e a culpa, e não adiantou nada. Tanto não adiantou que nós temos uma humanidade aflita, psicologicamente destrambelhada, conflituosa consigo mesma e com o seu semelhante. A gente vê conflitos em todos os lugares. Você junta 5 pessoas para trabalhar, em qualquer coisa que seja. No final do dia, só por Deus. Né? E você pensa que entre religiosos é a mesma coisa? Pega 5 pessoas de uma crença e bota para trabalhar junto, fazer uma tarefa. Deixa o dia inteiro trabalhando junto. No final do dia já tem alguém com o nariz virado com o outro, já tem o outro que já falou alguma coisa que o outro não queria ouvir, tem o outro que se melindrou com o olhar do outro, tem o outro que achou ruim porque o outro cortou o negócio assim que era para cortar assim. No final do dia já estão tudo conflituoso. Um conflitou com o outro, que conflitou. Por quê? Porque o conflito está onde? Na nossa natureza. A gente conflita com todo mundo. E no trabalho, na família, na rua, na atividade da religião, em qualquer lugar onde a gente estiver. Mas por quê? Onde está esse conflito? Dentro do processo da consciência de culpa. Nós ficamos acostumados a olhar para a cruz. Não é para olhar para a cruz. É para olhar para a vida dele. Quem quer entender a morte, a paixão de Jesus, tem que olhar para a sua vida e não para a sua morte. Tem que olhar para a forma como ele viveu. Vire as costas para a cruz e olhe para lá. De onde veio o Mestre? De onde o Cristo veio? Olhe para a manjedoura e vem fazendo o trajeto da manjedoura para a cruz. E não o contrário. Da manjedoura para a cruz. Né? Nós fazemos o inverso. E quem olha para a cruz não olha para lado nenhum mais. Aí se detém ali. Né? Com todo respeito aos símbolos religiosos. Não é isso que a gente está tentando dizer. Nós estamos analisando a morte, a paixão. Então Jesus, ele não focou esse momento de forma nenhuma. Tanto que até pediu perdão por nós. E deixou uma mensagem sublime de amor, de ternura, de compaixão, de piedade, de perdão. Toda a sua vida foi uma mensagem de perdão, de amor, de perdão. E é isso que a gente tem que olhar. É para a vida dele. Como ele ensinou, como ele mostrou, como ele desejou que a gente vivesse. Aí o que vai acontecendo? À medida que a gente começa a aplicar isso, nós começamos a liberar as culpas, né? Liberar os conteúdos emocionais equivocados e sentimos vontade de fazer alguma coisa pelo nosso irmão. A gente tem vontade então de prosseguir. Aí a gente vai ouvir o que ele falou para a mulher. Vá. Né? Muitos de nós não foi ainda. Ele falou, vá. A gente está ainda de braço cruzado, chorando, parado. Pode chorar, não tem problema, que dói, claro. Já viu o problema moral ou material que não doa? Dói. Pode chorar, não tem problema, mas tem que chorar prosseguindo. Eu me lembro de uma frase que o Divaldo me disse há muitos anos no Feirão Espírita do Rio. Nós estávamos num momento lá conversando com ele e eu estava
né, por hábito, reclamando com ele de uma situação. Aí ele disse incisivamente: mesmo entre lágrimas, prossiga. Quer chorar? Pode, mas não para. Vai andando e chorando, mas vai, prossiga. Porque senão você não vai se liberar dessa dificuldade e não vai aprender nada. Então, mesmo entre lágrimas, prossiga. É o que ele disse para a mulher: vá. Né? Eu não te condeno, como dizendo a ela: você não precisa se condenar. Tem apenas que prosseguir, né, para liberar essa dificuldade. Gerson, quer falar? Essa questão da culpa, todo mundo entendeu. Assim, quando você se sente culpado já por alguma coisa, e vem alguém e toca ainda o dedo na ferida, que nem aqui no curso, você vai pro ranço, você vai pra Acertei. A culpa é que ele vai pro rancho e não chama os amigos. Isso aí você precisa entender uns par de nós aqui hoje. Com certeza acertei o dedo na ferida de muita gente, né? Rancho, pescaria, né? Futebol. Pois é, meu filho. Academia, mas pode, tudo isso pode, né? Aliás, deve, né? A gente tem que ter o nosso momento de fazer. O que não pode fazer é a inversão. O hábito não pode ser esse, é o contrário, né? Esse deve ser o quê? As ações extemporâneas, aquelas que a gente faz quando dá. Agora, a outra, que é a ação do bem, que é a ação da preparação do nosso futuro espiritual, essa deve ser a nossa rotina. Agora, o homem que se organiza, o homem que tem boas intenções, ele sempre encontra um espaço para fazer tudo. Ele sempre acha um jeitinho de criar um espaço para fazer sempre alguma coisa, né? Em todos os sentidos. Tem que ter o equilíbrio. O homem sensato, né? Então ele tem que ter a prudência de saber dividir a sua vida, focando sempre o que a gente tem que sempre colocar em primeiro plano. Nós não somos corpóreos, nós somos espíritos, somos espirituais, não somos materiais. Então, o que deve vir primeiro? A nossa vida espiritual, em primeiro plano. Então, tudo que nós fizermos deve concorrer para nos trazer benefícios espirituais. E o que é da matéria vem em segundo plano. Pode vir e deve vir, porque nós estamos no mundo material. Estamos vivendo, né, na Terra, no meio das coisas materiais, necessitamos de alimentar, de nos exercitar, de termos lazer, de viver com a família, viver no trabalho. Temos, claro que temos. Mas tudo isso deve ser feito sempre focando o quê? Que nós somos espírito. Toda atenção demasiada a tudo aquilo que não é do espírito faz o quê? Prende o homem onde? Prende o homem na vida passageira, que é a vida temporal. E fica a vida atemporal, que é a vida espiritual, em segundo plano. E é o único futuro que a gente tem, que é a vida espiritual. Esse é o único futuro que você pode assegurar que terá. Porque esse da Terra, a gente junta dinheiro para ter um futuro feliz, para ter uma velhice boa, confortável, e faz seguro disso, faz daquilo, faz uma coisa, faz outra, e 5 minutos depois, quem viu o vídeo, né? O vídeo lá do encontro, né? Passa a Dona Morte, né? E leva a gente para o desencarne, né? Acabou. Aí fica tudo aqui. Né? Então é preciso que a gente tenha essa noção de contrabalancear isso aí, né? Mas levando sempre em consideração que nós não somos corpo, nós somos espírito. Então viver com a consciência de que a gente é espírito. Né? Nem viver só em contemplação e nem viver só a vida material. A gente pode falar assim. Uma colocação para mim, assim, para eu entender tudo isso, é que a Terra é uma escola, né? Uma escola onde a gente tem que aprender. E na escola a gente tem que ter todo de férias, é o contrário. A gente tem um momento de aprendizado, mas também tem um momento de férias. O maior tempo é do estudo, né? O problema é quando tem gente que acha que é só para passar férias. Né? Essa inversão, né? A Celinha lembrou bem da questão da Terra, não é um lugar de passar férias, né? E como ela explicou agora, eu estou falando porque não dá para ouvir aqui na gravação, né? Ela disse assim que a Terra é uma escola também, entre outras coisas, hospital, penitenciária, tudo quanto é coisa que a gente já ouviu, né? O Herculano Pires tem umas definições, tá? Um tem outra, mas é também uma escola. E o que ela disse que na escola a gente não vive o maior tempo de férias e um pouco de tempo estudando, é o contrário. A maior parte do tempo estudando, de vez em quando de férias. Então essa é a regra, exatamente.
para se refazer, mas a maior parte do tempo a gente está estudando, não está de férias, né? O Davi, lembrando que não tem negociação com ela não, na hora que ela chegar, você ganhou, você pode querer trocar. Pois é. Quem lembra do vídeo, né? Não tem negócio com a morte, né? Não tem jeito. Na hora que chegou o desencarne, não há negócio, né? É hora de ir, acabou e pronto, né? E a pessoa fala, mas justo agora, quando a gente fala assim, justo agora, é porque não estava preparado. Os Espíritos dizem nas suas obras, né? Que a gente já leu isso imensas vezes. Viva cada instante como se ele fosse o último da sua vida. Porque pode ser. Pode ser. Então, se for agora, a gente consegue fazer assim, ó, tchau, e ir embora tranquilo? Tô indo. A gente faria isso? Chega, bom, é agora. Não, agora não. Mas por quê? Porque sempre tem uma pendência. A mala não está pronta. Pessoa, você vai para uma região fria, para um lugar, para um país frio, gelado, e não colocou ainda os agasalhos na mala? Não, mas não tem tempo. Cata a mala que você tem e vamos. Não, mas não tem mais, meu filho. Não dá para voltar. Vamos embora, pega a mala que você tem e vamos embora. E aí? Esse é o problema, que a gente nunca está pronto, né? Nós deveríamos estar pronto todo dia, a todo instante. E o que é estar pronto? É ter a consciência tranquila. E quem tem a consciência tranquila? Aquele que está fazendo tudo o que pode, tudo o que deve, para o seu benefício e o benefício do semelhante. É simples a regra, não tem segredo. Quem está pronto? Quem está fazendo tudo de bom a seu benefício, ou pelo menos a maioria das coisas boas, e para o benefício do próximo. Tudo que pode. O Livro dos Espíritos fala, qual é o limite do bem? No limite das suas forças. Nada mais do que isso. Cada um pode fazer dentro do limite das suas forças. Se estiver fazendo, se tudo que você estiver fazendo visa a que você viva bem com a sua consciência e viva bem com o seu próximo, trazendo benefício ao teu semelhante, está pronto. É só isso. Está pronto. Não tem outra. E para fazer isso, seguindo o roteiro que ensinou Jesus. Aí não dá para olhar para a cruz. Para fazer isso tem que olhar para a manjedoura. Desde o nascimento. Que agora nós estamos na época do Natal, é um bom momento para recordar isso, né? Olhar para o nascimento dele, até do nascimento para a cruz. Como foi toda a vida de Jesus. Observemos. Ali tem as lições que a gente precisa para estar bem com a gente mesmo e para estar bem com o nosso próximo. Ele deu todos os roteiros ali. Não tem nada que a gente possa ali ignorar. A doutrina espírita, ela não vem dizer nada complexo. O Espiritismo não traz nenhuma complexidade na sua mensagem. A mensagem espírita, ela é simples. O que simples foi o ensinamento de Jesus. Difícil é o cumprimento. Cumpri-lo, sim. Porque nós temos uma série de viciações, condicionamentos, comportamentos equivocados, que torna difícil a execução, né, do que ele ensinou. Mas não é difícil. A mensagem dele é uma mensagem simples. Que o homem complica para falar, mas ela não é. Né? Os eruditos costumam encher de palavras rebuscadas e bonitas o que ele falou. Mas a mensagem dele é uma mensagem simples. Essa mensagem que vai e não peques mais, a gente precisa analisar mais profundamente. Está falando para ela, é tão simples e tão objetivo, mas você fala assim, ó, você errou, mas não vai. Procura não errar outra vez, né? Exatamente, é o que ele disse. Chamar a consciência, né? É super, assim, interessante, né? Quando ele disse a ele, eu não te condeno, ele já estava dizendo assim, ó, procura, né? Procura não errar de novo. Não existe condenação. A condenação é o próprio mal que a pessoa criou para si mesma naquele momento. É o efeito danoso da sua ação. Ela já é a própria condenação. Então, quem que precisa condenar alguém a alguma coisa? Ninguém. Porque a gente se encarcera naquilo que cria. No bom sentido e no sentido negativo. Se as nossas ações forem boas, nós não vamos gerar nenhuma prisão para nós. Pelo contrário. Aquilo que a gente criou vai ser uma coisa boa. Né? O que a gente construiu vai ser um bom lugar para a gente morar. Ou seja, uma construção boa onde você vai morar tranquilamente dentro dela. Agora, se a nossa ação foi ruim, o que a gente construiu não é bom. É uma casa cheia de buracos, sem janela, com o teto todo quebrado. Que a gente vai entrar dentro dele e vai sofrer o quê? Chuva, frio. Não vai conseguir ficar bem ali dentro. Por quê? Porque a construção tem problema.
torneira não funciona. Liga a torneira, acende a luz, liga a luz, a torneira não tem água no banheiro, não tem... É uma construção que não funciona. Mas por quê? Porque ela é fruto do mal, do engano, do que é ruim. Aí o que a gente tem que fazer? Sentar e chorar? Não. Olhar para essa casa e falar, eu vou consertar isso aqui. Vou desinverter essa torneira com essa luz, vou botar a luz na luz e a torneira na torneira, né, e vou mudar isso aqui. Vou consertar, vou cobrir direito essa casa, vou fazer bem feito. Vou arrumar isso aqui. Porque se a gente sentar e não prosseguir, nós vamos continuar sofrendo as intempéries. Cada intempérie que passar, nós vamos ser machucados por ela e não vamos conseguir caminhar. Agora, Jesus falou, vá, a casa está boa? Não, não está. Ele não falou para ela assim, ó, o que você fez está correto, está tudo certo, viu? Ele não falou isso para ela. Tanto que ele falou para ela ir não pecar mais, quer dizer, então pecou. Né? Mas ele não ficou focado no mal, no erro. Ó, a casa está boa, ó, ela está meio acabadinha, hein? Essa casa precisa de uma boa reforma, precisa de um bom conserto aqui. Então, vá. Ele falou para ela, vai consertar, pode consertar. Prossegue, para aí não. Torne essa casa ruim uma casa boa. Né? Faz as coisas funcionar direito. Arruma a torneira, vai lá, desfaz lá, que na hora que você ligar, apertar o interruptor, vai acender a luz, não vai sair água. Então, inverte ali, arruma, né? Tá tudo desarrumado, vamos arrumar. Então, motivando a gente a fazer o quê? A prosseguir sempre, né? A prosseguir. Agora, como nós comentamos no início, né? A gente foi educado pela religião a fazer o quê? A trabalhar sentimentos de culpa. Por quê? Porque havia interesse em que se transferisse a responsabilidade da liberação dessa culpa, entre aspas, porque não havia liberação coisa nenhuma, né? Mas a ideia de que a liberação dessa culpa pudesse ser manipulada e gerasse um benefício para alguém, mesmo que esse benefício fosse ruim. Então, o que as pessoas faziam? Compravam a sua liberdade pagando a religião ou cumprindo atos de fé, achando que aqueles atos de fé ou aquele pagamento iriam realmente liberar a pessoa desse processo da culpa. Isso fez o quê? Não só não liberou, como transferiu para o futuro, no coração de cada um, os efeitos daquelas criações. E a responsabilidade para estes que assim agiram dessas ações. Então, aqueles que fizeram isso assumiram responsabilidade sobre isso. Aqueles que manipularam, ou que manipulam até hoje, assumem responsabilidade sobre aqueles em quem permitem perpetuar os efeitos funestos das coisas que criam. Enquanto o Espiritismo esclarece a gente, devolve a liberdade para a gente e a responsabilidade também. A doutrina espírita diz assim, você não é prisioneiro porque errou. Você não está condenado porque errou. E é livre para fazer escolhas. E olha, você está convidado a mudar. Né? Você está convidado a mudar, exatamente. E tem, agora, covarde, né? E o que a doutrina... Exatamente, ela te deixa livre, ela mostra a liberdade que a lei divina nos dá e diz assim, só que as consequências também são suas. Né? Então, para cada ato tem uma consequência. É a lei de causa e efeito. Não existe lei de punição. A lei divina não é punitiva. Está no Evangelho. Deus não quer que a sua criatura sofra sempre. Não está escrito, não está lá no Evangelho? O Criador não quer que a gente sofra. Por isso tem os mecanismos de liberação, de auxílio para a gente se liberar. E a lei divina não é punitiva, é educativa. Então Deus não pune ninguém de nada. Mas os efeitos daquilo que a gente criou estão gravados em nós. E ninguém pode tirar isso da gente. Foi o que foi feito ao longo dos séculos. Pagava-se por essa liberdade interior que nunca podia ser efetuada, mas pagava-se. E aqueles que compravam isso de alguma forma, ou que vendiam essa liberdade, assumiam compromissos. Estão em grandes dificuldades até hoje por isso. E aqueles que estão fazendo isso ainda hoje estão adquirindo essas dificuldades para o futuro. Agora, nós, por isso também, por interesses próprios, né, e mesquinhos, nós também nos submetemos a isso. É muito mais simples eu pagar por essa liberdade em dinheiro ou por alguns preceitos religiosos do que mudar, não é mais fácil? Então, para as pessoas também era mais cômodo isso. Poucos eram os ignorantes que não sabiam o que estavam fazendo. A maioria, né, principalmente quem tinha posses, era muito mais fácil pagar. Tá bom, agora eu pago, então a religião vai me liberar do meu crime, do meu mal, e eu estou livre.
eu posso continuar do jeito que eu sou. Não há problema nenhum. Pedir perdão para quê? Acha que eu vou me rebaixar para ir lá pedir perdão pro José? Vou não. Eu vou lá e pago. Compro a minha liberdade. Pronto. Deixo o meu pecado lá na religião. Largo lá. Eles são responsáveis. Acabou, eu paguei. Faço alguns preceitos religiosos e me libero. Essa era a crença. E é a crença de muita gente até hoje. Né? Mas isso não funciona. Tanto não funciona que nós estamos aqui do jeito que a gente está. A gente reencarnou com essas aflições, reencarnou com esses distúrbios psicológicos, com essas distonias mentais e emocionais. Né? Dói aqui, dói aqui. Mas por quê? Porque não funcionou. Não funcionou. Aí Jesus fala para a mulher, eu não te condeno. Ele não quis dizer que ela não poderia se condenar. Eu não te condeno. Mas a gente pode muito bem se condenar. Tanto que as condenações que a gente lavra contra si mesmo são terríveis. São verdadeiras prisões. O Espírito lava a sentença contra si mesmo. Jesus falou, eu não vou te condenar. Não quer dizer que você não possa se condenar. Né? Mas aí aconselhou ela, vá. Então, prossegue, né? Prossegue, não para não. Porque se você parar, você corre o risco de perder tempo. Porque como nós somos imortais, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é a gente passar a vida, depois desencarnar, vai continuar vivo. E vai perceber que não valeu a pena ficar parado chorando, brigando, né? Se mordendo o outro. Não adiantou nada, né? A gente ficou lá e não prosseguiu. E a culpa? Não adiantou nada. Então quer dizer que aquela vida inteira que eu passei chorando não adiantou nada? Não adiantou nada. As surras que eu mesmo me dei não funcionou? Nossa, mas saiu um pedaço de carne. Sangrou, doeu. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Criou um outro problema. Você não tem direito de atentar contra o corpo que te foi dado para você poder trabalhar e evoluir o teu espírito. Você criou outro débito. Não devia ter machucado o corpo, porque o corpo não é seu. É emprestado. Você não podia ter feito isso. Não podia ter machucado seu corpo. Já chega às doenças naturais do processo de ajuste ainda, né? Que nós estamos passando biologicamente, a natureza ainda está em evolução, nós estamos em evolução. Já chega esses problemas naturais, quer dizer, você criou mais algum, você machucou o corpo que não é teu, agora tem responsabilidade sobre esse corpo também. Não adiantou nada. Quer dizer, não prosseguiu. Quando a receita do Cristo é só que a gente prosseguisse, não ficasse siliciando. É fazer o quê? É não olhar para a cruz, né? Quer dizer, o que significa isso? Não olhar para o problema propriamente, para a culpa que se criou. Olhe para trás, né? Veja de onde veio o Mestre. Da manjedoura para a cruz. Toda a sua vida. A cruz foi um momento pequeno da sua trajetória. Toda a sua vida foi uma mensagem muito, muito, muito e infinitamente maior do que a mensagem da cruz. Muito maior. Tanto que quando o discípulo começou a chorar por ele, o que ele disse? As mulheres começaram a chorar. O que ele falou? Não chorem por mim. Chorem pelos vossos filhos, pelas vossas mães, por vocês, não por mim. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Né? Desfocando, ele estava desfocando aquele momento, sabe? Ele não desejou que se cultuasse aquele momento da morte dele, mas que as pessoas observassem a vida. Quer dizer, eu ensinei tanto, vocês vão agora se preocupar com a morte, quer dizer, vai ficar esse momento na memória de todo mundo? Vai ficar esse momento da dor, da agonia, do sofrimento na memória? Não é isso que é para ficar. É para ficar o que eu ensinei, a vida, né? Tanto que ele conta Humberto de Campos e outros autores espirituais, que logo depois da sua morte, em seguida a sua morte, ele, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ele foi aos infernos buscar Judas, que havia se suicidado. Foi buscar Judas. Quer dizer, em nenhum momento ele focou a própria morte, a traição, tudo aquilo que foi ressaltado, né, pela humanidade de uma maneira a cultuar o hábito infeliz que o homem tem de se autopunir, né, de se auto-machucar, de se auto-siliciar, acreditando que isso libera-o do efeito do mal que ele criou. Não libera nada. O que libera é a ação do bem, é o bem, né, é a prática do bem,
é a construção do bem, é a dedicação ao bem, e isso libera. Porque dá uma outra conotação, né, às realidades íntimas da criatura. Ela olha para si mesma e fala assim, não, eu não sou a porcaria que eu acho que eu sou uma pessoa valorosa, eu consigo fazer uma coisa boa, então eu não sou essa peste que eu acho que eu sou, né? Ou se eu sou mais ou menos, né? Não tem, né? Eu sou uma pestinha menor, não sou esse monstro, eu sou uma pessoa valorosa, eu tenho valor. Os primeiros cristãos, o maior momento não foi a cruz, né? Foi a ressurreição. É isso que levou eles a se converterem, a querer. Ele fala aqui no último item desse texto, a ressurreição, exatamente. Para os discípulos, o mais importante foi a ressurreição. Foi quando ele voltou e apareceu entre eles, né? Foi o momento mais, assim, acho que foi o momento mais glorioso para eles, né? Foi quando ele aparece no meio deles e diz, e a paz esteja convosco, né? Já pensou que momento radiante que foi? Olha só, dá até, né, a gente imagina que o momento dele, depois de todo aquele momento ruim que ele passou, ele aparecer vivo, translúcido, belo, entre eles. Essa mensagem ficou na cabeça deles para sempre. E foi o que motivou eles a continuarem a progredir. Quer dizer, o mestre não morreu. Quem criou a apologia da morte foi a igreja. Mas os discípulos não tinham essa ideia. Tanto que eles só prosseguiram porque o mestre voltou. Então ele falou, peraí, então é verdade. Então tudo isso que ele falou para a gente é verdade. Então é isso mesmo, nós temos, ele tanto nos amou e nos ama que ele está vivo, ele está aqui conosco. Ele falou, e eu não os deixarei, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Olha só, estarei convosco até o fim dos tempos. Então acabou o medo, acabou tudo, vamos, né? E eles tinham problema de relacionamento, eles tinham dificuldades, arranhetavam entre eles, tinham dificuldade, mas sempre retomavam esse caminho. Sempre retomavam e sempre prosseguiam. Né? Então a lição maior para a humanidade não pode ser a lição da cruz, mas a lição da ressurreição. Aquela lição do reencontro do Mestre com os seus discípulos. E enquanto nós não sentimos isso na nossa alma, nós também não conseguimos prosseguir. E a gente só vai conseguir sentir isso, não é quando nós nos emocionamos com as belas páginas de uma obra que nos traz ilações mentais elevadas, mas no momento em que nós temos a dignidade de comparecermos à presença de um irmão e verificarmos nele a sua necessidade e nos desdobrarmos em serviço por ele. Nesse sentido, é como se a luz de Jesus transcendesse e iluminasse toda a nossa alma, provinda de uma esfera sublimada, de onde o seu amor permanece imortal, atendendo a todas as criaturas em todos os lugares, a nós e aqueles que sofrem. Há um cântico amoroso de luz sobre a humanidade, um cântico de esperança que faz com que toda criatura, mesmo desdenhosa de si mesmo, retome o seu caminho e prossiga, amando e respeitando aqueles com quem deve aprender a conviver e amar. A ressurreição é um momento de luz. Jesus apareceu diáfano, iluminado e pacífico, tornou-se o pacificador da humanidade. Até mesmo na incredulidade daquele que não lhe confiou e que necessitou colocar o dedo na ferida para entender o grande equívoco emocional em que se encontrava, para com ele dedicou Jesus o mais puro e singelo e terno amor, estimulando-o a deixar a própria fraqueza na direção da autoconfiança. Estimulou Jesus naquele espírito, diante de todos os outros, a autoconfiança. A partir da confirmação, ele confiou e, confiando, retomou a sua trajetória de luz, iluminando-se na grande marcha ascensional da sua própria redenção. Todos somos convidados a iluminarmos-nos na sua luz imortal, na luz da mensagem do seu Evangelho. Abracemos singelamente a causa de todos aqueles que transitam conosco na existência corpórea. Somos espíritos na direção de Deus. E somos deuses em pequena proporção, como nos ensinou o próprio Mestre. Podemos fazer luz, assim como Ele a possuía em plenitude. A luz que nos abriga
é a luz da confiança e da esperança, provinda da dedicação inconteste ao amor imortal. Que Ele nos abençoe e permita que vivamos neste final de ano momentos de muita alegria na presença dEle, que é o Senhor motivador de nossas vidas. Que neste Natal renovemos as nossas esperanças de um ano melhor, onde estaremos mais despertos, mais lúcidos, mais ativos, mais vivos, mais intensamente ligados à causa de amor à humanidade. Estaremos despertos e que Ele possa nos iluminar nesta caminhada de luz, agora e para sempre. Graças a Deus.